Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é O Reinado da Paz. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, abençoa a meditação deste texto bíblico e que possamos compreender a mensagem que o Teu Santo Espírito tem a nos ensinar neste dia. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No muro da Organização das Nações Unidas existe uma inscrição. Eles converterão as suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esta frase foi retirada do livro de Isaías. A paz é um sonho a ser conquistado. Hoje, falarmos de paz universal é, no mínimo, uma utopia. Infelizmente, vez por outra, nós ainda escutamos nos nossos noticiários notícias de guerras entre nações, provocações entre países vizinhos. Lamentavelmente, muitos governantes ainda recorrem à violência como uma maneira de desviar a atenção do povo de seus reais problemas. É comum, ao longo da história, uma nação projetar os seus problemas para povos estrangeiros e colocar neles a culpa de sua real situação. Aconteceu assim, infelizmente, na época do Império Otomano, com relação ao povo armênio, ao povo assírio, ao povo grego. Aconteceu assim também na época do nazismo, quando os judeus e outros povos foram considerados os responsáveis pela situação econômica ruim vigente naquela época. É comum ditadores colocarem os seus problemas em bodes expiatórios, que normalmente são minorias étnicas, que assim passam a ser perseguidas cruelmente. E nós ainda vivemos essa triste realidade nos dias de hoje. Embora nós já estejamos, tecnologicamente falando,
avançados, embora nós já estejamos no século XXI, nós somos ainda muito primitivos em relação ao nosso comportamento. Ainda somos violentos. E quando eu falo em violência, claro, isso não se restringe a conflitos armados, isso não se restringe a guerras. A violência doméstica ainda é uma triste realidade em muitas famílias. O feminicídio é, lamentavelmente, muito presente ainda nos nossos noticiários. Violência contra crianças, violência contra pessoas deficientes. Isso mostra como o ser humano ainda usa recursos primitivos para lidar com conflitos e problemas do seu cotidiano. Além disso, não é possível haver uma verdadeira paz universal se não houver justiça, se não houver um sistema econômico mais igualitário, que permita uma distribuição mais equânime dos bens produzidos. Não pode haver paz enquanto ainda houver uma desigualdade social e econômica que chega a ser indecente. Os profetas de Israel dedicaram boa parte de seu ministério a essa questão da injustiça social. E é importante que a igreja também proteste contra as injustiças sociais e econômicas, sem aderir a uma política partidária específica, mas a igreja, como uma instituição divina, precisa representar os interesses de Deus e do povo de Deus. A igreja precisa lutar pacificamente, é claro, precisa lutar para que haja mais justiça social, mais justiça econômica, porque sem isso não pode haver, de fato, paz universal. O profeta Isaías, em seu ministério, vislumbrou um reino futuro em que a paz e a justiça serão reais, em que a paz e a justiça serão visivelmente presentes. E quais são as características desse reino ideal projetado, sonhado pelo profeta Isaías? No capítulo 2, o profeta enuncia as características deste reino. E o profeta Miqueias também fala sobre uma realidade muito semelhante a esta enunciada pelo profeta Isaías. E o Novo Testamento, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, vai reinterpretar esta mensagem do reino enunciado por Isaías e por Miqueias como sendo o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quais são as características deste reinado de paz e de justiça? A primeira característica mencionada pelo profeta é que este reinado terá início nos últimos dias. Veja o que diz aqui o capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém.
nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. O versículo 2 diz que este reinado terá início nos últimos dias. A pergunta que nós podemos fazer é: quando se iniciará esse período dos últimos dias? Será amanhã? Será daqui a 100 anos? Será daqui a 10.000 anos? Pois bem, a Bíblia responde no Novo Testamento: os últimos dias já começaram e tiveram o seu início há cerca de 2.000 anos. Na linguagem bíblica, os últimos dias se iniciam com a ressurreição de Cristo e, particularmente, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando Jesus Cristo ressuscita e, depois de 50 dias, ocorre então a descida do Espírito Santo, tem início a igreja. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos nos referindo a uma instituição religiosa humana, como Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, Igreja Evangélica. Quando a Bíblia fala em igreja, ela está se referindo a uma era em que Cristo reina através do seu corpo. E o corpo de Cristo é chamado de igreja. Quem é que faz parte desta igreja? Todos aqueles que reconheceram que são pecadores e entregaram as suas vidas a Deus, confiando na graça revelada em Jesus Cristo. Todos aqueles que tiveram um encontro pessoal, espiritualmente falando, com Jesus Cristo e o receberam em seus corações como Senhor e Salvador de suas vidas, fazem parte da igreja. Então, você que crê em Jesus, você que já entregou sua vida a Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja. E nós, então, estamos vivendo esse período teologicamente chamado de igreja. A igreja começa, então, na ressurreição de Cristo e, particularmente, 50 dias depois, com a descida do Espírito Santo, quando tem início, de fato, a formação da igreja. E a igreja terminará como era quando ocorrer a chamada segunda vinda de Cristo. Entre Pentecostes e a segunda vinda de Cristo, nós estamos na chamada Era da Igreja. E a Era da Igreja, na profecia bíblica, caracteriza os últimos dias. Você e eu podemos fazer a seguinte pergunta: mas se a igreja constitui o corpo de Cristo, e se já estamos nos últimos dias, como é que nós ainda não enxergamos esta paz universal? Como nós ainda não enxergamos esta justiça a nível mundial? Ocorre que
as profecias bíblicas são cumpridas de maneira progressiva. Assim como o mundo não foi criado em um minuto, mas foi criado em períodos progressivos, o cumprimento das profecias bíblicas não se dá num estalar de dedos. A igreja é uma fase em que, pouco a pouco, às vezes de maneira imperceptível, o conhecimento de Deus vai se disseminando. O processo é lento, é demorado, às vezes extremamente doloroso e marcado por crises, marcado por momentos muito difíceis, como perseguições. Às vezes dá a impressão de que nós damos um passo para frente e dois para trás. Mas esse é o desenvolvimento do plano de Deus. A você e a mim cabe a importante tarefa de sermos instrumentos nas mãos do Criador para divulgarmos a mensagem do Evangelho, para propagarmos o amor de Deus, para sermos instrumentos para que as pessoas, olhando para nós, vejam o espelho da graça divina refletido através de nossas atitudes diárias. Ao longo do tempo, progressivamente, a paz e a justiça vão se instalando. No entanto, esse processo só será universal, literalmente falando, quando ocorrer a segunda vinda de Cristo. E aí, então, Deus estabelecerá o seu processo disciplinar, chamado na Bíblia de juízo. E aí sim, nós não sabemos como, porque a Bíblia não entra em detalhes, a justiça e a paz serão manifestados num nível muito mais profundo. Portanto, embora este processo dos últimos dias já tenha começado há cerca de 2000 anos, ele se cumpre aos poucos, é progressivo, é marcado por crises e terá o seu cumprimento amplo na segunda vinda de Jesus. Nós hoje temos muita dificuldade ao ler as profecias bíblicas de saber discernir o quanto dessa linguagem é literal e o quanto da linguagem é simbólica. Nós ainda estamos num período de imaturidade e Deus usa de uma linguagem às vezes bastante infantil para se nivelar a nossa possibilidade de compreender os textos sagrados. A Bíblia descreve a segunda vinda de Jesus através de vários tipos de ilustração. Nós temos a imagem do arrebatamento, nós temos a imagem de Cristo descendo nas nuvens. O profeta Zacarias, no Antigo Testamento, descreve a descida do Messias no Monte das Oliveiras. Nós não sabemos até que ponto isso é literal, isso é simbólico. Existem correntes entre os teólogos cristãos que são mais literalistas, outras correntes são mais adeptas de uma interpretação metafórica, de uma interpretação simbólica, mas o fato é que Jesus Cristo, de alguma maneira, retornará. Como ele retornará, nós não sabemos.
Como será esta segunda vinda? Nós também não sabemos. Quais serão as manifestações desta segunda vinda? Em nível de detalhes, nós não sabemos, porém, será um momento em que a história refletirá a vontade de Deus, que é o estabelecimento de um reinado de paz e de justiça. Portanto, vejam a responsabilidade que nós temos como pessoas convertidas a Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Qual o papel de um embaixador? Representar de maneira responsável e digna o país do qual ele é encarregado de representar. E é importante você e eu refletirmos se nós estamos trabalhando fielmente como representantes da igreja, como representantes dos interesses de Deus. A segunda característica deste reinado de paz é que o conhecimento de Deus será universal. A palavra de Deus diz aqui no versículo 3: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O profeta Isaías vislumbra um reino em que Jerusalém será o centro do mundo. E os povos irão a Jerusalém para aprender a lei do Senhor. Como eu falei há pouco, há correntes teológicas que são mais literalistas e outras que são mais adeptas de uma interpretação simbólica. Independentemente dessa questão, o Novo Testamento ressignifica as palavras das profecias do Antigo Testamento e enxerga a igreja como sendo o cumprimento destas profecias messiânicas dos textos do Antigo Testamento. A Bíblia diz do Novo Testamento, por exemplo, lá em Gálatas, que a igreja é o Israel de Deus. Ou seja, nós que cremos em Deus a partir da mensagem de Cristo, nós somos o Israel espiritual de Deus. E quando as pessoas se convertem a Cristo, elas estão, na verdade, recebendo a lei de Deus em seus corações. Simbolicamente, a igreja está centralizada na Jerusalém celestial, como aparece lá no livro de Apocalipse. Jesus Cristo teve uma atuação importante como profeta, não só na Galileia, mas também em Jerusalém. Ele foi crucificado nos arredores de Jerusalém. Ele terminou o seu ministério em Jerusalém. E quando nós, igreja, abrimos os nossos corações para a lei divina ensinada pelo Messias, por Cristo, Jerusalém, espiritualmente falando, passa a ocupar um lugar especial em nossas vidas. Só pode haver paz, só pode haver justiça se houver conhecimento.
Hoje nós falamos corriqueiramente em mensagens mentirosas, popularmente conhecidas como fake news. A fake news distorce a informação. Se nós formos analisar a vida espiritual das pessoas, podemos afirmar que quando uma pessoa não entrega a sua vida a Deus, é porque ela não tem conhecimento da verdade. Ela se deixa enganar por fake news no campo espiritual. Por exemplo, uma fake news no campo espiritual é a vida no mundo, a vida dos prazeres que o mundo oferece, os prazeres imorais, é mais divertida do que a comunhão com Deus. É uma fake news. Eu não conheço uma única pessoa sequer que viva embriagada, que viva atrás dos prazeres sensuais, que viva atrás do cigarro, atrás da cobiça, que viva sendo escravizada por ambições materialistas crescentes e que seja realmente feliz. Você conhece alguém assim? Eu não conheço. A vida em comunhão com Jesus, a vida em comunhão com Deus é infinitamente mais prazerosa, mais alegre e mais divertida do que qualquer prazer que o mundo possa nos oferecer. Eu não estou querendo dizer com isso que não haja prazeres que sejam agradáveis e que sejam lícitos. Afinal de contas, Deus criou o mundo. Admirar uma obra de arte, saborear uma comida deliciosa, observar e se deliciar com a natureza, são prazeres formidáveis e são dádivas do Criador. Mas, acima de tudo isto, podemos afirmar sem dúvida que meditar nos textos bíblicos, caminhar em Deus com uma vida de oração, de reflexão, de meditação, é infinitamente mais prazerosa do que qualquer tipo de prazer que o mundo ofereça. Quando as pessoas em todo o mundo tiverem o verdadeiro conhecimento de Deus, elas vão seguir a lei divina e a paz e a justiça serão, então, realidades universais. E a Bíblia diz que haverá um momento em que todo ser humano, sem exceção, terá conhecimento de Deus. Terá conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, citando uma profecia de Isaías, lá em Filipenses, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 28, o apóstolo Paulo escreve que, no final, o próprio Filho, que é Jesus, entregará o reino a Deus, o Pai. E Deus será tudo em todos. Se você gosta de estudar um pouco de línguas orientais, você poderá verificar que na língua grega, o termo utilizado para tudo e para todos engloba o universo.
não haverá absolutamente nada no universo que não seja preenchido por Deus. Aliás, nada pode existir sem a presença de Deus. Deus é a fonte da vida. Em terceiro lugar, a paz e a justiça serão valores permanentes e eternos neste reino futuro. Hoje em dia, o máximo que nós podemos viver em termos de paz é a ausência de conflitos armados entre os povos. E nem isso a gente vê. Mas a verdadeira paz começa no coração das pessoas. A verdadeira paz começa quando o ser humano consegue se relacionar com Deus de uma maneira construtiva, sem culpa. Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que nós fomos justificados, ou seja, nós fomos declarados justos através de Jesus Cristo. E por isso podemos desfrutar de paz. A verdadeira paz, portanto, começa quando eu acerto o meu relacionamento com o Criador. A verdadeira paz, portanto, começa na dimensão espiritual. Para ela ser uma realidade nas minhas relações sociais, ela precisa, em primeiro lugar, ser uma realidade na minha vida espiritual. Quando as pessoas, a nível mundial, tiverem essa comunhão com Cristo e com Deus, aí então as nações, de fato, viverão o cumprimento da profecia de Isaías, transformando, como diz aqui o versículo 4, as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices, porque não haverá mais necessidade de guerra, não haverá mais violência, porque Deus julgará entre as nações. Cristo reinará. E Deus reinará através do Messias, que é Jesus Cristo. Vejam que profecia maravilhosa. Vejam porque nós, cristãos, podemos ser pessoas otimistas, embora hoje nós estejamos vivendo uma verdadeira tragédia em todas as dimensões. Mas esta tragédia, este negativismo, não tem a palavra final. A palavra final é vitória. A palavra final é paz. A palavra final é justiça. Porque Jesus venceu o mundo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz aos seus discípulos: estas coisas vos digo para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E você faz parte do corpo de Cristo. Você também é um vencedor. Que possamos agradecer a Deus por esta promessa maravilhosa. E que possamos ter esta esperança visionária de Isaías.
que vislumbrou o reinado eterno do Messias, um reinado de paz, um reinado de justiça, do qual todos nós faremos parte na eternidade futura. Que Deus seja louvado e que o Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Uma semana abençoada para você e para a sua família. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.